Eu não achei fraco não, gente, achei bom. Eu falei ontem aqui na transmissão, né, que a gente estava acompanhando ao vivo, não é uma entrevista fácil de fazer, 40 minutos é muito pouco tempo, parece bastante, mas não é pouco tempo, ainda mais com 2 entrevistados, né, porque você acaba dividindo a pauta. Ao vivo, no quente ali, uma entrevista tá todo mundo olhando, o Ibope de ontem do Jornal Nacional foi o maior Ibope da televisão brasileira neste ano, um Ibope absurdo, quase metade dos televisores da Grande São Paulo, que é o mercado de referência, né? E aí depois a gente extrapola um pouco para o Brasil. Quase metade dos televisores da Grande São Paulo estavam vendo o Jornal Nacional ontem, durante a entrevista do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, a gente comentou aqui na semana retrasada o Bolsonaro no Flow, no podcast Flow, né? Que foi até agora, parece que o podcast que mais deu audiência de alguma entrevista de qualquer pessoa, né? O Flow tinha lá, quando você fica assistindo lá, tinha 600 mil pessoas no ao vivo vendo o Bolsonaro, né? Depois no conjunto da obra, hoje parece que a entrevista está com 15 milhões de views, né? Então tinha 600 mil pessoas no ao vivo. Ontem, o equivalente ao vivo, né, que é a média do Ibope, do Jornal Nacional, só na Grande São Paulo deu 10 vezes mais do que isso. 6 ponto alguma coisinha milhões de pessoas na média do Ibope no ao vivo ali vendo a entrevista. E aí, se a gente extrapola isso, vai para um número muito mais absurdo, né? Então, assim, vocês vejam o tamanho que tem a televisão aberta no Brasil ainda, né? É muito, muito, muito superior em termos de alcance do que um podcast. Claro que a internet, as redes sociais como um todo, elas são muito grandes, mas vejam a diferença, né? E aí, não achei ruim a entrevista mesmo. Ficou muita coisa de fora? Ficou. Não cabe tudo em 40 minutos. Eu teria feito algumas coisas diferentes? Teria, mas todo mundo teria feito coisas diferentes. Não vou nem querer dizer que eu teria feito melhor aqui. Não tenho nenhuma convicção disso, inclusive, porque não é mole fazer, e principalmente pela personalidade do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que é um mitômano, galera. Ele é um cara altamente egocêntrico, narcisista, tem uma questão forte de mitomania, sim, tem algumas, sei lá, como se chama, psicopatologias, alguma coisa assim, né? Que não é mole você entrevistar um cara assim, né? Tem vários exemplos ali na entrevista, mas no começo ali, na primeira resposta, ele já deu uma resposta. O William Bonner perguntou por que ele ataca, né? Ou xinga ministros do Supremo, e já de cara o Bolsonaro falou que o William Bonner estava fazendo uma fake news, que ele nunca atacou ministros do Supremo. Aí o William Bonner corrigiu ele e falou: desculpa, só por uma questão de correção, o senhor chamou o ministro do Supremo de canalha num evento, no microfone, diante de milhares de pessoas. E aí a resposta do Bolsonaro diante disso é que ele não xingou ministros do Supremo, ele xingou um ministro do Supremo. Cara, como que você conversa com uma pessoa assim, entendeu? Não tem como, cara. É inviável. É uma conversa inviável. É um cara, ele não preza pelo debate. Não é por isso que ele tá ali. É por outra coisa. É difícil de você conseguir. Aí tudo bem, é uma resposta idiota, né? E o manual da boa entrevista, digamos assim, poderia nos dizer que nesse momento, então, o entrevistador tem que falar: bom, candidato, então, o senhor xingou, assim, é o momento de dar uma pressionada. Mas se você faz isso com um cara como o Bolsonaro, vira bate-boca. E aí os 40 minutos que você tem para fazer a entrevista viram 35. Porque você vai perder 3, 4, 5 minutos ali nesse bate-boca. Que não vai levar a nada. Porque não vai ter conclusão nenhuma. Não vai ter. Porque a próxima resposta dele vai ser tão idiota quanto a primeira. E a terceira vai ser tão estúpida quanto a segunda, sabe? Então eu acho que eles conseguiram cobrir vários temas ali. Faltou muita coisa? Faltou muita coisa. Não se falou de armamento, né? Dos decretos de armas, que para mim é um dos assuntos mais importantes que tem. Não se falou nos militares. Para mim também, vocês acompanham aqui, vocês sabem que é um assunto super importante na nossa pauta aqui, a gente debate isso todos os programas, né? Não se falou no governo militar que a gente tem no Brasil hoje, né? Não se falou de economia no sentido de fome, emprego, comida, né? Miséria, não se falou nisso. Não se falou na mentira sobre o auxílio emergencial, porque essa mentira ele deixou passar, que ele criou rapidamente o auxílio emergencial durante a pandemia. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. O governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, não queriam fazer auxílio emergencial nenhum. E o auxílio emergencial só existe por uma junção de muitas pessoas da sociedade civil, inclusive, né? Lembro muito bem da economista Mônica De Bolle, que é uma delas, mas não só ela, várias, né? Várias.
Pessoas que se juntaram com membros, com políticos do Congresso para colocar o auxílio emergencial de pé. Aí muita gente falou, será que tinha que ter fact-checking ontem? Não sei se ia ser bom, sinceramente, numa entrevista curta dessas. Talvez. É de se testar, né? Mas cara, eu tenho visto aí, respeitando a opinião de todo mundo, assim, mas, por exemplo, eu tô vendo agora aqui uma thumbnail, né? Eu acho que é do 247, não sei, é de algum jornal aqui que tá bem pequenininho, não consigo ver. JN passa pano pro Bolsonaro. Putz, cara, não, tá? Não, tipo, não passou pano, né? Não passou pano. Eu acho tudo bem, quem escreveu esse título tem direito a escrever esse título, mas eu acho que isso aí passa da questão de ser uma opinião. Não passou pano. Passar pano é a entrevista do Bolsonaro pro maluco lá do esporte que faz entrevista de boné. Aquilo lá é passação de pano. A do Flow teve várias passações de pano. Ontem não teve. Passar pano que significa você deixar o cara falar um monte de impropério e besteira e mentira e você, sabe, é isso aí, presidente, claro, presidente, é isso aí. Então, muito bem, não aconteceu isso ontem, entendeu? Não é verdade falar isso. Eu não sei por que tá nesse ponto, assim, da discussão, sabe? Mas, tudo bem, democraticamente discordamos. Bom, rapidamente as mentiras que foram ditas ontem para quem não conseguiu acompanhar. Bolsonaro falou que não xingou ministros do Supremo e falou que aquilo era uma fake news da parte do William Bonner. Bom, isso é falso, tá? Em julho de 2021, Bolsonaro chamou o ministro Luiz Roberto Barroso de idiota e imbecil. No mês seguinte, ele chamou o Barroso de filho da... aquela coisa, né? Em setembro de 2021, durante o 7 de setembro do ano passado, né, chamou o Alexandre de Moraes de canalha, tá? Então, para além de tudo, a resposta imbecil de que não xingou ministros, xingou um ministro só, além de tudo, ela é mentirosa. Então, o Bolsonaro ele consegue te dar uma resposta imbecil e mentirosa ao mesmo tempo, o que, convenhamos, não é para qualquer um, né? Então, sim, xingou o ministro Supremo. Sobre a crise de oxigênio em Manaus, que foi perguntado por que demorou para mandar oxigênio para lá, né? O Bolsonaro falou que em menos de 48 horas, cilindros de oxigênio começaram a chegar em Manaus, o que é mentira. O principal fornecedor de oxigênio para Manaus, a empresa White Martins, comunicou ao Ministério da Saúde a dificuldade de produção do insumo em 8 de janeiro, segundo a própria PGR, tá? Do Augusto Aras. Não é nenhum esquerdista comunista falando isso. Não, é praticamente o advogado do Bolsonaro, o Augusto Aras, né? 8 de janeiro, né? A crise da falta de insumo, que resultou em pelo menos 30 mortos, eclodiu quase uma semana depois, nos dias 14 e 15. Então, assim, ó, foi comunicado no dia 8, teve a crise uma semana depois e o oxigênio chegou depois ainda. Então, não chegou 48 horas depois. Mentira, né? Falou que estamos num governo sem corrupção. Mentira, não vou me alongar nisso, é mentira. Tem vários casos de corrupção. O Bolsonaro falou ontem na entrevista que o lockdown no Brasil durou um ano. Primeiro, que não teve lockdown no Brasil. Segundo, que o momento que as pessoas mais ficaram em casa, naquele começo de março de 2020, onde estava todo mundo assustado, muito sem saber o que fazer, que foi a maior contingente de pessoas que ficou em casa, né? Aquilo lá durou o quê? 2 semanas. Né? Teve lugar que nem teve lugar que durou 3 dias, 4 dias, né? Então, primeira coisa que não teve lockdown no Brasil, tá? O caso dos pastores do MEC, corrupção do MEC, de pastores pegando verba do Ministério da Educação e recebendo propina, inclusive em barras de ouro, né? O Bolsonaro disse que nós começamos a investigar o caso dos pastores, não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU, como quem diz, o nosso governo investiga a corrupção que existe no nosso governo. Isso é mentira, na verdade, porque a CGU de fato começou a investigar isso antes da Polícia Federal, mas encerrou as investigações 6 meses depois, dizendo que não encontrou nenhuma irregularidade. E aí a PF foi para cima e tchananã, encontrou, né? E aí o que mais? Sobre cloroquina, o Bolsonaro voltou a mentir de novo ontem, falou, até hoje é desconhecido, ele falou o seguinte, que a Globo não deveria ter feito propaganda contra a cloroquina, né? Culpou a Globo por causa disso. E no ano que vem a gente vai ver outras pessoas culpando a Globo, né? Acho que é por isso que esses títulos do Passapano estão começando a aparecer. Se é que vocês me entendem. Mas sobre a vacina, o Bolsonaro falou o seguinte ontem. Até hoje é desconhecido os efeitos possíveis, os efeitos colaterais da vacina. Isso é fake, não são desconhecidos. São bem documentados, né? Inclusive pela própria OMS, né? Aí o Bolsonaro falou uma frase maravilhosa, né? Eu não errei nada do que eu falei sobre a pandemia. Nada. Essa é fácil de checar, né? Falsa. E é isso. Eficácia de aí tem Bom,
Sobre a pandemia, o Bolsonaro falou que máscara praticamente não funcionava, orientou cloroquina, né? Disse para as pessoas não tomarem vacina, etc e tal. Então errou um monte de coisa. Falou ontem que o Brasil é o 7º país mais digitalizado do mundo. Eu não sei porque que ele colocou isso ontem num contexto ali que eu não entendi muito bem, mas também não é verdade. Falou que as pessoas que mais pessoas morreram por ficar em casa do que ir para a rua, e usou um dado que foi distribuído pelo governador de Nova York, o Andrew Cuomo. Mas, obviamente, isso é falso, né? É distorcido e falso, porque as pessoas que estavam em casa e pegaram Covid, elas não pegaram lambendo a parede, né? Elas pegaram de pessoas que saíram e levaram o Covid para casa, né? Eu me sinto até mal tendo que explicar. Eu juro por Deus pra vocês, gente. Eu me sinto um idiota tendo que explicar esse tipo de coisa. Sério mesmo. Mas foi o presidente que falou, né? O que eu vou fazer? Né? A gente tá aqui pra isso também. Mas é assim, ó. É desalentador, né? Tem que explicar esse tipo de coisa. Mas tudo bem, vamos seguir. Sobre a transposição do Rio São Francisco, ele falou o seguinte: conseguimos a transposição do Rio São Francisco, que estava parada desde 2012. Isso é falso. A transposição do Rio São Francisco ela começou em 2007 e ela estava prevista para terminar em 2012. Acontece que ela começou a ser ampliada. A transposição do Rio São Francisco original de 2007 não é o mapa que a gente vê hoje. Esse mapa de hoje é muito maior, tem muito mais obra. E desde 2010, mais ou menos, né? Desde 2015, todos os presidentes entregaram obras do Rio São Francisco. Em 2015, a Dilma entregou a estação de bombeamento do Eixo Norte. Em 2017, o Michel Temer inaugurou o Eixo Leste. Em 2020, o Bolsonaro inaugurou um dos trechos finais do Eixo Norte, tá? Então, é mentira que a obra estava parada e que foi ele que começou a tocar de novo e inaugurou. Anistiamos 99% das dívidas de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Bolsonaro falou isso ontem. É mentira. O FIES foi criado em 2021, esse programa de renegociação, prevendo descontos de 12% a 92% do saldo devedor de estudantes que assinaram o contrato do FIES até 2017, tá? Então, não é 99% das dívidas do FIES que foram anistiadas. O que mais que teve de mentira aqui? Acho que essas aqui são as principais, né? Que eu tava olhando por aqui. Então, assim, gente, olhem tudo isso aqui, tá? Por que eu tô falando que a entrevista de ontem foi boa? Vou insistir nisso. Olhem tudo isso aqui que a gente falou agora, tá? A gente falou aqui sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13 mentiras que o Bolsonaro contou ontem. E olha só, essas aqui não são as únicas, tá? Não são as únicas. Então, como que você entrevista uma criatura dessas em 40 minutos? E trata de tudo que as pessoas querem tratar. Capitão Adriano, envolvimento com milícia, a rachadinha do Flávio, funcionário fantasma, decreto de armas, Amazônia com foco em segurança, Bruno e Dom. Vocês entendem como fica inviável? Não tem como, gente. Não tem como. Tem mais mentiras. Tem o negócio da Coronavac, que ele mandou suspender as compras. Ele disse ontem que não. Então, assim, não tem como você fazer uma conversa com um cara desses. É impossível. Impossível. Teve a mentira do Pix. O Guilherme Jardim tá falando aqui. Ele falou ontem que criou o Pix. É outra mentira. Olha só, essa aqui eu não tinha colocado na lista. Então, é muita coisa. Muita coisa. Saldo final. O que eu acho ontem? O Bolsonaro, em 2018, quando foi pro Jornal Nacional, aconteceu isso aqui, ó. Isso aqui é o Google Trends, que é uma ferramenta do Google para mostrar a incidência de pesquisas sobre determinados termos no Google, tá? Então, quanto mais as pessoas pesquisam um termo em um determinado espaço de tempo, o Google nos dá um mapa de calor. Isso aqui é 2018, durante as eleições, pesquisa sobre o termo kit gay. Vejam que antes das eleições, ninguém procurava sobre kit gay no Brasil. Ninguém sabia o que era esse negócio de kit gay. Essas ondas que tem aí são as ondas que aconteceram pós o Bolsonaro ir até o Jornal Nacional e levar um livro de educação sexual, para evitar que criança de 13 anos engravide sem querer, para ensinar, né,
as pessoas o que é sexo, o que é órgão sexual, como que é a reprodução humana, a educação sexual, para que uma criança consiga perceber dentro de casa se ela é vítima de assédio sexual, para evitar um abuso sexual. É para isso que se faz a educação sexual. É para isso. O Bolsonaro levou lá um livro desses, dizendo que aquilo lá era o kit gay, para ensinar as pessoas, as crianças nas escolas, que o PT estava ensinando as crianças nas escolas a se tornarem gays, tá? Eu já falei sobre isso, eu fiz uma reportagem sobre isso no ano passado. Esse negócio do kit gay é uma estratégia de comunicação política importada da Espanha e que foi testada pela primeira vez na Argentina, tá? Procurem aí Citizen Go, Leandro Demore, procurem no Google depois pra vocês verem, tem uma reportagem sobre isso. E aí isso veio e foi pro Jornal Nacional. Olhem o que aconteceu. Milhões de pessoas procurando sobre kit gay no Google, né? A gente não tem como saber se as pessoas estão procurando para usos positivos ou negativos, a gente não vai fazer uma avaliação sobre isso aqui. Mas, quando o interesse sobe, milhões de pessoas vão entrar em contato com isso. E várias delas vão usar isso como arma política, né? É óbvio, né? Que aconteceu. Isso 2018, tá? E o Bolsonaro saiu daquele JN de 2018 mito, com vários cortes, várias mitadas, vários vídeos, óculos, aquela coisa toda. Ele saiu muito bem daquele Jornal Nacional. E na época, os apresentadores do Jornal Nacional, a meu juízo, foram muito mal, porque ainda a maior parte do jornalismo mainstream, nessa época aqui de 2018, estava tratando o Bolsonaro como um candidato normal, um pouquinho exagerado e tal, mas um candidato normal. Vamos lembrar que, por exemplo, a Folha de São Paulo proibiu que o jornal, que os seus jornalistas chamassem o Bolsonaro de candidato da extrema-direita. Isso é uma coisa básica. Isso é uma coisa básica. Eu não estou falando aqui de fascista, de genocida, nada disso. Estou falando uma coisa básica. Classificar um candidato da extrema-direita como extrema-direita. Uma coisa óbvia, básica. Ou seja, nem o óbvio se podia falar nessa imprensa maior. E quem falava era ativista, era militante, era não sei o quê, né? Agora temos vários colegas aí no ativismo e que se tornaram militantes. Bem-vindos, viu, gente? Podem ficar por aí, tá? Podem ficar por aí. As coisas não vão melhorar tanto assim, tá? A extrema-direita não vai desaparecer. E o Bolsonaro também não. Muito bem. O que aconteceu? Ontem, isso aqui é o mesmo Google Trends, só que pesquisas por Bolsonaro, falta de ar. Quando o Bolsonaro, vocês vão lembrar, imita pessoas morrendo por falta de ar durante a pandemia, não é mesmo? Olha aí, ó, tá? O volume de buscas que teve ontem, depois da entrevista. Então vocês vejam só que o que chamou o interesse das pessoas, a atenção das pessoas, não foi uma lacrada, uma mitada. Não. Foi um absurdo que o presidente fez. E o Bolsonaro sentiu tanto isso aqui que ele foi correndo lá pro Facebook dele se explicar. Não era bem assim, eu tava fazendo uma denúncia, eu tava falando do Mandetta, bababá. Sentiu muito, se retraiu e tá na defensiva. É um Bolsonaro muito diferente do Bolsonaro de 2018. Né? Então, é isso aí sobre a entrevista. Estamos conversados? Vocês estão de acordo? Não estão de acordo? Deixem os seus comentários, né? O Bolsonaro levou ontem uma cola na mão, como ele tinha feito em 2018, né? Na cola do Bolsonaro estava escrito Nicarágua, Argentina, Colômbia e Darío Messer, né? 3 países governados pelo comunismo, como ele chama, né? E Darío Messer, por quê? Muita gente não entendeu ontem, né? Porque o Darío Messer teria feito uma declaração, uma delação, dizendo que levou malas de dinheiro para a família Marinho. Então aquele Darío Messer era uma provocação à família Marinho, proprietária da Rede Globo, né? Mas há dúvidas sobre o que estava escrito na mão do Bolsonaro, né? Muita gente não conseguiu ler direito lá, aparecia Nicarágua, Colômbia e tal. Não se tem certeza ainda sobre o que estava escrito na mão do Bolsonaro, né? Se a gente aproximar mais a imagem, eu coloquei maior a imagem aqui, talvez a gente consiga ver, ó. Tchutchuca do Centrão, né? É isso? Não tem Darío Messer aí, gente. É Tchutchuca do Centrão que tá escrito, né? Ou não? Foi? Defender a posse de um trator utilizado para derrubar árvores na Amazônia, candidato. Mas não está derrubando árvore na Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes, mas a lei não fala se um local é permitido ou não. A quem lei, interessa, candidato? A lei não fala. Está derrubando a árvore na Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes, mas a lei não
Não é, Tchutchuca do Centrão? Eu acho que é, hein?